Hey pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos dos nossos reality shows favoritos. Eu sou o Richard, eu tenho a Gabi e a nossa convidada da semana, a Andrea, participante do MasterChef em 2024. Seja bem-vinda de volta, Andrea, porque já esteve aqui uma vez com a gente e agora está voltando para comentar de novo. Coisa boa, que prazer estar aqui com vocês. Eu acompanho desde a minha época, acompanho as edições, as conversas de vocês, e é um prazer estar aqui de novo. E vai comentar aqui com a gente, porque assim como o Juan, André veio uma temporada que foi dividida em grupos, né? Eles foram em 4, vocês foram em 2, e tem muita coisa que vai rolando no decorrer disso, porque hoje nós comentaremos o 6º episódio da 13ª temporada do MasterChef Brasil, que aconteceu nessa terça-feira, 30 de junho, e foi dia do top 15 virar top 14. E falando em divisão, falando em tudo, a gente vai começar, gente, com resquícios do episódio da semana passada, porque a gente falou que as tretas começaram e elas estão continuando, né? Quando vai parar, eu não faço a mínima ideia, porque, assim, eu não sei a ordem cronológica dos fatos, gente, também eu fiz um jornalismo investigativo nas redes sociais dos participantes, aquele assim, né? E eu vi que o Dr. Ray fez um post no Instagram com imagem que tem ele, Aline, Rodrigo e Jesuíno, e as frases que a gente tem nessa foto é tipo, sabe quem sempre conta a história direitinho? O tempo. Todos têm glow. E 4 histórias de superação. O tempo julga, mas também restaura. Deus reescreve o que tentaram apagar. Gente, eu achei que, tipo, será que pegaram as panelas de pressão e tentaram bater nos 4? Porque as frases são muito impactantes, né? Assim, umas frases muito, né? Tipo, o que é que tá acontecendo aí? Aí a gente viu o outro lado quase que da moeda com o Patrick tweetando também, né? Tipo, será que as pessoas são mesmo excluídas ou elas se excluem para criar uma narrativa? Em uma amostra de 18 candidatos, 15 poderem confirmar esse fato, acho que é no mínimo válido o questionamento, não é? Não sabia que esse efeito dos oprimidos sendo exaltados ainda funcionava. Será que foi tudo de caso pensado? Fica aí o questionamento. A gente também teve a Carla, né, postando que tô de cara com esse povo fingindo amizade nesse programa, gente. André, como eu falei, eles foram divididos em grupos, vocês também foram divididos em grupos, mas na temporada de vocês a gente não via esse tipo de treta acontecendo assim abertamente para todo mundo. Como é que você tá vendo esse MasterChef nesse quesito aí de desavenças que estão indo além do programa, que estão respingando em rede social? Sabe que é uma coisa que tá me chamando bastante atenção, assim, eu tô achando um pouco demais, assim, tá um pouco diferente do que era nas edições que eu lembro de ver, sabe? E principalmente da minha, vamos falar da minha, né? Óbvio que tinha essa rixa, tinha aquelas picuinhas, a gente passou o programa inteiro, eu e a Pamela, acho que todo mundo lembra daquela função, mas nunca teve falta de respeito, nunca passou da tela da TV, assim, sabe? Era muito mais uma brincadeira, eu acho, do que qualquer outra coisa, sabe? E eu tô achando esse ano, assim, que eles estão realmente, assim, não gostando uns dos outros, provocando uns aos outros, assim, eu acho que é bem visível, eu acho que todo mundo tá vendo isso na televisão, né? Não parece ser só aquela. Tanto que saiu pra fora da TV e tá nas redes sociais, né? Na nossa não acontecia isso, não aconteceu isso, sabe? Tinha essas intriguinhas, mas tudo dentro do aceitável por ser um reality show que a gente estava disputando um prêmio, né? Eu não sei se vocês enxergam isso também. Sim, eu concordo muito e eu acho que, ao mesmo tempo, que às vezes eu sinto que tem sido uma treta forçada pela edição, cada vez mais eu vejo que eles estão ali nas picuinhas mesmo, inclusive durante a prova, né? Como tu comentou, Andréia. Exato. Porém, acompanhando esse movimento na internet, é aí que eu fico, inclusive, mais em dúvida a respeito do que aconteceu e do que está acontecendo. Porque a gente vê os participantes comentando na internet, né? Principalmente aí sobre o Rodrigo. Tem vários participantes dizendo que o que aconteceu é que ele era uma pessoa que não se entrosou muito com os outros, que não fazia questão, que inclusive eles marcavam rolês todo mundo junto em São Paulo, e ele nunca fez questão de se entrosar muito, e que a partir daí, depois foram descobrindo que ele dava aqueles confessionários mais ácidos, coisas assim, mas que nunca teria havido uma briga ou algo do tipo, que era só de fato ele não ter se entrosado tanto com a galera, né? E aí a gente vê alguns participantes citando outras coisas, principalmente ali no Twitter, né? Agora o X ali,
a gente vê a galera falando aí algumas coisas que eu até nem sei se eu quero entrar aqui na polêmica. Quem quiser vai dar uma olhada no Twitter ali do Marcelo e da Carla, porque eles estão falando algumas coisas a respeito do Rodrigo, assim. Em compensação, eu acabei de ver, logo antes da gente começar a gravar aqui, um tweet da Thaís dizendo que o Rodrigo é uma ótima pessoa, uma das melhores pessoas que ela já conheceu. Então, assim, é tudo muito... Eu gostaria muito de saber o que de fato está acontecendo aí nos bastidores, né? Infelizmente, a gente não está lá para saber. Mas, de tudo que a gente viu até agora na TV, me soa um pouco exagerada essa reação do público contra o grupão ali, entre aspas, né? Porque eu não vejo que eles tenham feito nada de tão grave assim para ver a galera na internet repudiando tanto e querendo, por exemplo, vai ser esse o grupo aqui que a gente vai deixar a foto preta e branca, né? Que é aquele meme que a galera usa muito na época do BBB, né? De ir apagando a cor ali de quem vai sendo eliminado e tal. E não sei, eu tô achando um pouco exageradas as reações assim da internet. Até porque o Rodrigo, pelo que a gente vê ele falar nos confessionários, também não parece ser. Parece também ser uma pessoa um pouco ácida e tal. Então, enfim, acho que a galera tem que dar uma relativizada assim nas coisas. Hoje, depois de eu ter passado pelo programa, uma coisa para mim é muito certa, assim, né? As pessoas não imaginam tudo que acontece nos bastidores e o peso que é estar lá, sabe? Então as pessoas não sabem, assim, como é difícil. Daqui a pouco elas veem um comentário, daqui a pouco elas veem um jeito de uma pessoa e não entendem, ou os outros estão criticando aquela pessoa, daí todo mundo vai lá e taca hate naquela pessoa. Só que ninguém imagina tudo que pode estar acontecendo por trás, sabe? O psicológico, a convivência. Eles é um elenco muito jovem, né? O meu elenco não era tão jovem assim. Eles é um elenco muito jovem. Então, assim, com certeza deve acontecer muita picuinha nos bastidores, né? Por ser uma gurizada mais jovem. Mas as pessoas em casa precisavam entender, assim, o quanto é difícil estar lá, sabe? E quando você falou isso da sua rivalidade com a Pamela, memórias desbloqueadas, né? Porque teve toda a rivalidade, assim, o MasterChef pegou uma rivalidade em alta, vocês duas, já com você sendo eliminada, a Pamela falando da sua eliminação, e você voltando na repescagem, né? Rendendo aquele vídeo do prazer que está de volta, que maravilhoso. Isso! Né? Então, assim, isso que é digamos que uma rivalidade na esportiva com o Flare Play, né? Porque vocês não se atacaram, né? Assim, vocês ficaram só zoando Não. porque eram rivais, uma saiu e depois voltaram. As duas estavam de volta para se enfrentar no programa, né? E é muito bom quando é uma rivalidade assim que respinga, porque a gente sabe, a gente fala isso sempre aqui no podcast, desde quando a gente começa a falar de seja Big Brother, principalmente MasterChef, porque o Big Brother é um reality show de convivência que você é assistido 24 horas por dia. Ou seja, você pode deslizar, falar alguma coisa e é 24 horas, né? Mas o MasterChef, ele acontece por 2 horas por semana, né? Aí é mais complicado porque é uma análise só daquilo que rolou, e quando fura a bolha do que é a edição só mostrada, é o que o povo, e principalmente os participantes, têm a noção de que o MasterChef não é só um reality show gastronômico. Eles têm que lembrar que tem um reality show junto, né? Eles não só estão cozinhando, tem aval do público, e a gente vê que ano após ano alguns participantes não entendem isso, seja os participantes que começam a surfar em ondas que estão acontecendo aí. Eu não conheço o Dr. Ray, mas eu acho que ele está surfando um pouco na onda, porque o que ele anda postando, porque a gente anda vendo, anda tendo uma desconexão ainda, né? Eu não sei o que vai acontecer no resto da temporada, pode ser que aconteça uma coisa que condiza com o que ele está falando, mas até agora não parece. O que ele está mostrando, o que ele está postando, não estão casando. O que o povo tá falando do Rodrigo, a gente não sabe ainda, porque ano passado a gente teve a Daniela, por exemplo, que as pessoas falavam, os participantes, 1000 coisas, mas não contavam pra gente. Se a gente não sabe de uma história, a pior coisa é isso, é deixar na mão do público tirar as conclusões de uma coisa que não tem informação, porque o público sempre vai pro lado de quem a edição favoreceu. E nesse caso a gente viu que o Rodrigo, a Aline, por exemplo, foram muito bem construídos no quesito do episódio passado, de que eles estavam sendo citados pelo mezanino que eles deveriam ser eliminados, e eles ficaram. O público já adora essa história, né, de quem tá pra sair e ficar. Então, o outro lado deve ter pensado um pouco disso, no sentido não de eles vão responder, claro, porque é uma pergunta que a produção faz, uma pergunta que todo mundo quer responder, mas tem que pensar também nas consequências disso. 13ª temporada, o povo tem que ir pensando que o MasterChef vai além da cozinha, né? É um reality show, tem que ir preparado. Infelizmente, hate existe, e um jeito de tentar fazer isso é não ler os comentários, porque o público vai falar e vai falar
Muito, né, André? Assim, o público não vai calar a boca nunca. Entra Meu, ano, sai ano, tem coisa que acontece, o público faz questão de lembrar alguns participantes que já passaram pelo programa 10 anos atrás, mas ainda falam disso, né? não, e esse ano o povo tá brabo, né? Com esse elenco. Meu Deus do céu. Tá demais. Porque, e como eu falei, o caso mais recente do que o público tira conclusões é a temporada 2025, né? E a gente viu o que aconteceu. Então, tentem não repetir tantas coisas, o programa já tá gravado, mas tem que saber como conduzir as redes sociais. Um exemplo que eu tenho claro aqui é um participante que começou odiado ano passado, foi a Leonela. Ela soube pegar Exato. todo o hate que tava pra cima dela, começou a tratar com reacts, começou a usar o humor dela pra responder algumas coisas, e hoje em dia é uma das participantes mais queridas do ano passado. Ela conseguiu reverter. Isso é muito difícil, gente, pessoa reverter hate em reality show. Ainda mais no É, MasterChef. da minha temporada teve pessoas que tomaram um hate violento e não reverteram, né? É, porque quando o público cisma que vai te odiar no primeiro episódio, vão passar 30 episódios e ele vai continuar te odiando. Infelizmente é assim, né? Quando ele ama, ama, mas quando odeia, odeia. Pra Tu mudar, sabe que eu me demora. lembro uma vez eu ouvi uma frase de vocês falando que o público do MasterChef é um público, os haters do MasterChef são haters assim, eles são haters mesmo. Eles vão até o fim. E isso me chamou a É, atenção, porque é muito fanático, são muito fanáticos, né? Sim. e o participante, enquanto participante, só tem que ter cuidado com o que comenta, né? Porque se você fala, mas se vocês soubessem o que essa pessoa faz, sim, eu não sei. E aí? Então fala, né? Então fala pra mim. Como eu falei, tirar a conclusão público, gente. Se você explicar, o público já vai entender errado, imagine não explicando. Mas assim, esse ano a gente vê que a galera tá comentando um pouco nas redes sociais. É como eu disse ali, por exemplo, eles, nesses comentários do X ali, eles deixaram muito claro, por exemplo, que eu até falei que eu não ia falar, mas só para deixar muito claro, quem está falando isso não sou eu. Estou reproduzindo comentários que eu li dos participantes ali no Twitter, tá? Então eu não sei se é verdade ou se não é, não quero acusar ninguém de nada. Mas, por exemplo, o Marcelo comentou lá que uma das questões a respeito do Rodrigo é que ele não gosta de ser associado a coisas LGBTs. Então, assim, tem várias pessoas LGBTs no cast. Isso possivelmente já cria ali alguma questão, se isso de fato existe, né? Então, assim, são algumas coisas que a gente não vê, porque a gente não tem acesso a esses bastidores, mas esse ano, e a gente até comentou isso no episódio da semana passada, a galera tem falado um pouco mais sobre coisas de bastidores do que a gente sempre viu, inclusive questionando... Exato, inclusive questionando a edição, coisa que a gente nunca via a galera fazer, né? Então... Nossa, nós éramos proibidos em tocar na palavra bastidor. A gente até, no nosso grupinho, a gente até tá comentando, assim, que esse ano tá bem diferente, tá? O Juan até Sim. falou, eles estão sem medo do perigo, né? Porque, gente, pra quem não Exato. sabe, por exemplo, tem um contrato que eles assinam e, por exemplo, a Andrea e o Juan, se não me engano, vieram com a temporada deles ainda no ar pra participar aqui do podcast, por exemplo. A gente Isso. teve que mandar um e-mail, a gente recebeu instruções do que não pode perguntar, e bastidores é uma coisa que a gente nunca pergunta pra eles durante a gravação, porque a gente sabe que não pode. Sendo que esse ano, se algum participante dessa temporada vier no podcast, a gente nem vai precisar perguntar, porque eles estão postando nas redes sociais o que tá acontecendo. Tipo assim, eu consigo mais ou menos saber a ordem assim, de quem foi eliminado, sabe? Porque, tipo, dava muito pra perceber as coisas pelas postagens, assim, sabe? A gente tá bem impressionado com isso aí, assim, com essa diferença em relação ao nosso ano, sabe? E com relação a esse plot ainda, quem tá falando do Rodrigo, é que de reality show tem uma coisa. Ele pode ser, né? Ele falou que era um lobo em pele de cordeiro. Ele falou, né, também. Ele viu os comentários ácidos dele nesse episódio também, principalmente dos últimos confessionários dele. Mas é aquilo, reality show, gente, é sobre quem apanha primeiro. Quem recebe a primeira crítica de uma participante, por exemplo, se eu falar assim, eu falo primeiro, né? Eu e a Gabi, a gente não se dá bem. Ninguém sabe que a gente não se dá bem. Porque a temporada tá gravada. Mas se o meu confessionário vai no ar primeiro falando, gente, a Gabi, eu acho a Gabi tão chata, eu espero que ela saia. E a Gabi fica, eu sou o vilão, ela é a mocinha, viu? Porque eu falei primeiro, eu ataquei ela primeiro. Exatamente. As falas têm muito poder. A Gabi pode acabar comigo nos outros episódios, em todos os confessionários, me chamar de lixo humano, falar de tudo, mas eu ataquei ela primeiro, então eu sou o vilão. O público vai fazer isso com a gente. Né? Então, assim, como foi primeiro as pessoas dizendo que queriam o Rodrigo sair, o público aceitou, gente. Abraçou ele. Eu não tô dizendo que isso é errado, não, dizendo que isso é reality show. Aí, como eu falei, resta saber como eles vão conduzir. Mas, polêmicas à parte, né? Vamos entrar agora
na parte da cozinha, porque o nível anda dando uma melhorada, né? Assim, a gente anda vendo prato bonito, prato que parece gostoso. E nessa primeira prova classificatória, que teve a chefe Daisy, vencedora da primeira temporada profissional, substituindo Fogaça, né? Os participantes tiveram que preparar um prato com língua em 1 hora e 30 minutos. Carla levou a melhor e conquistou seu primeiro pin. Já Everaldo, Matheus e Patrick levaram a pior e receberam punição na prova eliminatória. Eles falam muito da dificuldade de língua e tudo. Você achou que é realmente uma prova difícil de fazer? Assim, achar o ponto da língua e torná-la protagonista de um prato? Não, tu sabe que ontem, quando a gente viu a prova, porque uma das coisas que a gente mais estudava no camarim era língua, miúdos, essas coisas bem loucas, assim, sabe? Então, todos nós tínhamos receita na ponta da língua, literalmente, caso caísse alguma coisa assim, sabe? Eu já preparei, não gosto de comer, mas já preparei, era uma coisa que se caísse, eu esperava que caísse, sabe? E para nós não caiu nada desse tipo de coisa de miúdos, essas coisas assim, sabe? Mas o que que eu percebi, assim, que a maioria ali nunca tinha tido contato com a língua, né? Que aí dificulta, porque existem alguns segredos na questão do cozimento. E eles tiveram um tempo super bom, 1 hora e meia, um baita tempo para fazer aquele prato, né? É que eu acho que faltou realmente, eles não conheciam o ingrediente, né? Mas nós, no camarim, a gente tinha estudado 1000 vezes essa maldita dessa língua. Mas você gostou do que eles apresentaram, assim? Porque a gente viu que alguns tentaram botar a língua em segundo plano e não deu certo, como o Patrick, e outros conseguiram transformar a língua numa grande protagonista e mostraram que dá para fazer um prato bom em 1 hora e meia. Meu, o Patrick poderia ter feito um baita de um prato, assim, ele poderia ter arrasado se ele tivesse feito aquela língua bem suculenta, bem um raguzão, assim, sabe? Só que acabou que ficou muito seco e a ideia dele foi por água abaixo, assim, né? Mas aqueles que foram os que ganharam, a Amélia ali, era bem o que eu faria, assim, sabe? Aquela língua bem ensopada, um purezinho, bastante caldo, bastante suculência, assim. Eu acho que eles arrasaram, assim. Aquelas gurias do espetinho, eu nunca tinha visto língua em espetinho. Só que duas coisas me chamam a atenção. Eu não sei se vocês perceberam que a Daisy falou que ela faria aquilo no início da prova. E outra, as duas meninas fizeram exatamente o mesmo prato. Será que uma ouviu a outra? O que que vocês acham? Eu acho que não, porque elas postaram hoje, eu vi no Instagram, que elas se inspiraram, as duas se inspiraram no prato do mesmo restaurante lá de São Paulo, que Hum, é aquele Broca, eu acho que é. aham, E aí Broca. eles têm. E aí as duas postaram, inclusive, um vídeo juntas em collab, que é um espetinho de língua delas comendo lá e tal, e falando que foi a referência delas. Então eu acho que foi isso, tá? Provavelmente Ah, eles devem ter ido lá enquanto estavam nas gravações, conheceram o prato, e eu acho que deve ter sido essa a questão. Eu vou deixar o outro lado da moeda, André. Quem sabe? Porque assim, vocês sempre relatam que do mezanino dá pra ouvir tudo. Imagina a minha bancada, né? Assim, de bancadas próximas. Dá pra ouvir, né? Se alguém falar alguma coisa. tudo! Então, assim, Tudo! nunca se sabe. Não ponherei minha mão no fogo. Mas eu acho que dá pra ouvir, né? Assim, alguma dando ideia. Dá vontade, André, de quando você escuta uma coisinha assim, dizer, "Ih, gente, eu devia estar fazendo isso também." Ou não, já tem que assumir o BO que já aconteceu e partir pra frente. Depende, se tu tá perdido, tu tenta pegar, sabe? Mas se tu já tá com a tua ideia formada, assim, e tu já tá concentrado, tipo, eu bloqueava meus ouvidos, assim, sabe? Mas a não ser que tu tivesse perdido, assim. Aí tu tentava, mas o que que eu podia fazer agora? Vou dar uma escutadinha aqui. É engraçado que nessa prova foi a prova que rendeu as maiores indiretas, né? E trocadilhos. Mas, como a gente falou de polêmica, o meu povo tá achando muita de pessoa, tem muita pessoa linguarudo, outra pessoa não é. Mas eu achei que, enquanto as pessoas. Isso é um perigo do Masterchef. Enquanto as pessoas estavam focando tanto em direto, eles estavam cozinhando, que é o que importa, viu, gente? Alguns foram melhores por causa disso. Exato! Exato! E do Patrick, que o resultado dele foi negativo, eu vi ele, o confessionário dele, quando ele falou assim: talvez eu sei que a língua é a protagonista, mas eu acho que eu posso fazer isso. Acho que ele perdeu já aí, porque o jurado deixou claro: se você pega um item, se a caixa misteriosa tem só um item, é aquilo que você tem que fazer, principal. Né? Sim, eu acho, né? A língua não tem que ser tipo, tem aqui um comer muito grande, tem uma língua aqui do lado, se você quiser comer também. Não pode, gente. Tem que ser a língua toda, né, assim, pra É, fazer. mas ele poderia ter feito um bom prato ali, viu? Ele se perdeu um pouco lá. Bom, ele se perdeu totalmente, né? Porque faltava pouco, ele tava tentando fechar aquela massa ainda. Eu acho que a galera foi bem na prova.
eles pareciam bem nervosos, assim, mas no final eles foram, a maior parte ali recebeu elogios, tiveram alguns ali que erraram, né, eu acho que chamou bastante atenção ali, principalmente o Patrick mesmo, que tentou fazer algo mais diferentão e acabou se passando ali, mas ao mesmo tempo eu acho que essa primeira prova tem espaço para isso, né? Porque justamente é uma prova que, se você errar muito, não é eliminação direta. Então, é o espaço para ser um pouco mais. Sair um pouco mais da caixa mesmo, né? Porque na prova de Ousado, eliminação para ser mais ousado, porque na prova de eliminação já é um pouco mais complicado. Então, eu acho que essas coisas são válidas, assim. E aí eu acho que o pessoal, de uma maneira geral, assim, teve um desempenho bom e eu gostei ali de ver que os 2 espetinhos acabaram sendo bem avaliados, assim, porque saíram um pouco mais do padrão que as outras pessoas fizeram, que acabaram fazendo ali purê, polenta, e aí com uma língua meio ensopada ou alguma coisa assim. Então eu acho que foi legal ali, apesar da ideia do espetinho ter aparentemente sido uma referência, acho que faz parte também, né? Porque na gastronomia você vai aí construindo suas referências a partir dos pratos de outros chefes, né? E enfim, se sim, com aprimorando. certeza, Então, com certeza. então acho super válido aí, porque elas pegaram essa referência e conseguiram fazer algo legal, né? E parabéns para Carla, que conseguiu o primeiro PIN dela, que vem crescente, né? Ganhou uma prova em equipe, ganhou PIN na prova seguinte. Por mais que o público não esteja gostando tanto dela, tem que aceitar que ela cozinhou o melhor prato e levou esse PIN essa semana e foi mais criativa, né? A gente esse ano também teve a volta do ranking, né? Nesse episódio, no caso, e foi bem legal, porque daqui a pouco a gente vai falar que ela teve que salvar 2 pessoas e salvou pessoas que estavam quase lá sendo punidas, né? Ficaram com desempenho mais para baixo. Mas, antes de continuar, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio com episódios semanais, seja com cobertura fixa de reality show ou episódios especiais. Então aproveite para nos seguir na plataforma que está nos ouvindo e nos avaliar com 5 estrelas, principalmente se for no Spotify. Gente, custa nada dar 5 estrelas pra gente. Vamos lá. Conhece alguém que curta reality shows ou que vai gostar desse episódio? Manda o link para ele e aí está aí. Vamos voltar a falar do MasterChef Brasil e agora a gente vai chegar na prova eliminatória, porque a Carla pôde salvar 2 pessoas e ela escolheu a Jéssica e a Larissa, e já Everaldo, Matheus e Patrick perderam ingredientes como punição, ou seja, uma prova que envolvia ovo, eles perderam ovos na cesta, né? Tem um direito de fazer só um praticamente. E na eliminação foi ver de prato japonês, né? Com os participantes preparando omurice e a participação do chefe convidado Adriano Kanashiro, né? O tempo de prova foi de apenas 1 hora e o Nuri levou a melhor e conquistou o seu primeiro PIN. E nós vimos o Matheus, o caçador, levar a pior e ser eliminado. E aí, André, o que você achou dessa prova? A gente saiu de uma língua e foi para um ovo. Ovo de qualquer tipo de preparo sempre é um terror no MasterChef. Meu Deus, eu achei bem difícil, tá? E principalmente para aqueles lá que perderam os ovos. Gente, aquilo ali foi desumano. Meu, porque tu não tinha margem para erro. Porque para aquele omelete ficar perfeito, tu precisa de no mínimo 3 ovos para fazer um, sabe? Para ele poder ficar, assim, grosseiramente falando, para ele poder ficar gordinho, sabe? E aí tiraram, eu acho que aquilo ali desestabilizou eles já, assim, ó, de início, sabe? Aquela retirada dos ingredientes principais, né? É, porque a gente viu que no caso do Matheus, ele queimou um ovo, né? Um preparo dele todo. Então ele não tinha mais como repor. Ele tinha que servir aquele. Já meio que carimbou a eliminação dele. E eu achei essa prova interessante. Para nós, otaku, gente que assiste anime, a gente sempre vê esse prato sendo servido. Mas eu achei engraçado que o Nuri venceu a prova, mas na primeira parte da prova parecia que ele não estava nem na temporada, né? Assim como nos outros episódios. Ele ganhou a prova. Foi bom que ele conseguiu reverter aquela situação de que quando a pessoa fala no MasterChef, eu sei cozinhar isso, eu me dou bem fazendo isso, a pessoa geralmente ou é baixo desempenho ou é eliminada. Ele não, ele falou que tinha conhecimento, que sabia fazer, fez e ganhou. Então ele conseguiu driblar esse perigo que tem o MasterChef. E sobre a eliminação do Matheus, eu achei a eliminação justíssima dele. Eu acho que ele deu um pouco de sorte em algumas provas de estar em equipe e também nas primeiras eliminatórias serem assim também nas classificatórias, né, que são as seletivas. Mas uma coisa que eu notei dele engraçada é que o tom de voz dele falando com os jurados e falando do mezanino era um tom de voz diferente que estava aparecendo nos confessionários. O tom dele, ele estava botando a voz dele mais grave, né, para falar com o povo, para dar aquele ar de cascadura.
Aí não condiz muito com o personagem que tava querendo vender, mas não vendeu. Mas eu acho que a prova em si foi interessante. Que eu comecei a falar, o preparo de ovo, o tempo do ovo, sempre é uma coisa usada no MasterChef. Sendo que dessa vez eles elevaram, né, a dificuldade. Porque era um prato protagonista Sim. demais, e é um prato complicado de fazer, que eu não me arriscaria a fazer também. Eu seria pior que o Matheus. Então eu critico, eu seria pior que ele. Eu estaria servindo chamas em vez de ovo. Eu achei que, na verdade, eu gostei da prova. Assim, duas questões. A primeira é que eu achei que eles perderam uma oportunidade de colocar mercado nessa prova, porque aí sim eu acho que a galera ia. Apesar de que por ser prova de eliminação, não sei. Mas eu penso que talvez as pessoas iam querer inventar, tipo, muita moda e Exato. fazer uns negócios diferentão no arroz. E aí, assim, acabou que todos eles ficaram mais ou menos parecidos. Então, eu acho que faltou ali uma oportunidade deles poderem brincar um pouco mais com os ingredientes para a gente ver, talvez, uma diferenciação maior entre os pratos em si, né? Concordo aí com o que a Andrea falou sobre a questão de tirar os ovos. Achei uma punição, assim, bem grande, né? Eu acho que é muito pior do que, por exemplo, em alguns momentos essa punição foi tirar 5 minutos de uma prova, coisa assim. E aí eu acho que essa aí foi a pior de todas que a gente teve nessa temporada até agora, porque de fato é bem difícil, né? E aí eu até me questiono se teria como a pessoa fazer, por exemplo, sei lá, bater os 3 ovos e dividir em 2 partes. Mas aí eu acho que acabaria ficando um omelete muito pequeno de 1 ovo e meio, por exemplo, né? Para a pessoa ter uma margem de erro ali. E também nem sei se poderia, porque o objetivo era justamente, não era eles terem menos ovo para cozinhar, era eles terem uma chance só. Então eu acho que talvez os jurados nem permitiriam isso, né? Porque o grande segredo ali é aquele ovo ficar fofinho, assim, né? Então, assim, Sim. é no mínimo 3 ovos que tu vai fazer, sabe? Eu não sei, assim, eu estudei 5 anos para entrar no MasterChef, assim, e a minha temporada caiu muita coisa que eu nunca nem tinha ouvido falar, sabe? Eu Sim. e quase todos os participantes, né? Mas uma coisa muito certa, assim, ovos, a gente estuda todas as maneiras possíveis que existe, assim, sabe? Então, eu acho que a maioria tinha uma ideia, assim, né, de como fazer aquele ovo ali. Sim. E é um Porque é prato impossível. viral, né? Sim, e é como eu te falei, quem se prepara para MasterChef com certeza estuda aquilo ali, entendeu? Mas eu Sim. acho que o fator principal foi que desestabilizou a gurizada foi a questão da punição ali, sabe? Eu acho que foi aquilo ali. E ele é um prato muito viral, mas pelo menos os que eu vi na internet até hoje, sempre que corta, o ovo meio que escorre, assim, né? E, Exato. e ninguém conseguiu ali. Só que eu não sei também se o do chefe, o que eles mostraram ali na preparação, se também acontecia isso, né? Como exemplo. Então, eu não sei se o objetivo era esse, se é o mesmo que a gente vê na internet, mas aquele da internet, geralmente, né, a pessoa faz um corte no meio e ele abre assim e cai pro lado, né? Acho que Sim, até daí a fica bem Helena molinho. tentou. Isso, a Helena até tentou fazer isso com alguém lá, pelo que eu me lembro, agora não vou me lembrar com quem, mas não deu certo. Então, acho que de fato é uma coisa bem difícil de fazer para conseguir deixar naquele ponto, né? E daí ainda tinha a preparação do arroz, que eu acho que a tendência da pessoa é sempre imaginar que vai se fazer arroz do jeito que a gente faz, né? Com o nosso arroz. E o chefe lá deixou muito claro que é bem diferente, né? A É começar pela bem questão do diferente. tempero, que o ideal era que nem se colocasse tempero naquele arroz ali na hora de preparar, né? Só depois ali para fritar e tal. Então, são várias questões. Agora, eu preciso dizer que eu até comentei com o Rich e com a Isa que, para mim, eu juro que eu achei que o programa tivesse inventado por conta do patrocinador, que eu não vou citar aqui porque a gente não ganha nenhum dinheiro do patrocinador. E aí eu achei que eles tinham inventado que se colocava ketchup, porque para mim, colocar ketchup assim por cima do omelete parecia uma aberração. E aí eu pesquisei na internet e de fato Vai. É é a característico. tradição, é característico, é o jeito que eles comem. Então, Que assim, louco.
Não, o bom é Que que loucura. nessa hora a Gabi foi lá e realmente pegou o print falando, né, mostrando pra empresa que ela tinha pesquisado, e eu cheguei com ela com a melhor coisa. Minha referência era, eu peguei uma imagem de anime mostrando, olha, eles fazem mesmo, sabe? Tipo, cada um chegou com sua Muito bom. referência pra provar que isso existe, né? Mas, eu acho que, se eu não me engano, Gabi, a Helena tentou abrir desse jeitinho, foi o do Jesuíno. Tanto que ela falou que era um ovinho, que ele tinha dado pouco, né? Ficou pouco dele. Eu acho que Eu não me lembro foi de o quem dele que foi, ela mas eu tentou. lembro dela abrir um. Mas eu acho que eles saíram muito bem, na verdade, assim, sabe? É, no geral, eu pensei que tinha tudo pra ser um desastre, né? Porque é uma prova Pois complicada, né? é. Mas não Não, eu foi. achei que eles foram super bem até, assim. Ou porque a gente passa muito nervoso lá, tá? É muito nervoso. Principalmente na prova de eliminação, né? É. E que bom que eles estão indo bem, né? Porque o nível é uma coisa que o público cisma muito, né? Tem que entregar a boa cozinha também. Ali o público veio exaltado e teve muitos elogios, mas Matheus foi eliminado, tá aí. Eles estavam no meu time, quem dividiu times aqui, gente. E eu tô perdendo vários, já perdi a Júlia semana passada, agora ele. Mas o importante é que um ganhe do meu time. Mas o Matheus, eu acho que já era meio óbvio, assim, que logo ele sairia, né? Porque, não sei, eu não vi nada, assim, dele como cozinheiro, assim, sabe? Para MasterChef, sabe? É que o programador é isso, Sim. dizer, né? Que o seu prato tem que ser Masterchef. Ele tá sendo muito cobrado por ser muito rústico, né? Não sei se não iria ganhar, não iria muito longe. Uma hora isso é pesar, e pesou, né? Que foi o que falaram, né? Mas tá aí, né? Tem repescagem ainda, nunca se sabe, né? Aí vai saber. Sim. Eu sou filha de repescagem. É, mas de fato, a impressão que eu tenho é que ele, da mesma forma que eu fui tendo com o Marcelo, a minha impressão com o Matheus vinha sendo essa, de que ele não ia durar muito, porque ele estava sempre indo pior, assim, sabe? E na primeira prova a gente já viu, por exemplo, só de olhar a mandioca dele dava para ver que ela não estava bem cozida. Então, assim, faltava, parecia algumas coisas não tão difíceis assim da gastronomia, e aí dava para ver que ele não ia conseguir durar mais muito assim. Então acho que já era É, meio esperado mesmo. exato. Já dá pra ver. E, teoricamente, eu vi muita gente comentando, dizendo que assim, nossa, saiu todo mundo que eles achavam que ia sair no começo, né? Que foram pessoas que já derraparam em outras provas, e agora realmente não tem ninguém que derrapou muito, que ainda tá na competição, né? Tá todo mundo assim, que pode ser que você tiver um mau dia, infelizmente, vai ser aquele dia que você sai. Eu acho que daqui pra frente agora, daqui pra frente sempre começa aquela parte mais difícil, assim, né? Porque os É. primeiros episódios são muito difíceis, porque a gente tá se acostumando com tudo, a gente tá se acostumando desde as câmeras do estúdio, a rotina, com o nervosismo, né? No meio do programa em diante, tu acostuma com aquele nervosismo, sabe? Então, acho que a partir de agora só tende a melhorar, assim, sabe? A galera, o elenco, né? Porque eles já estão acostumando com toda aquela rotina de gravação, de estúdio, sabe? De nervoso, de pressão, de mercado. Eu acho que daqui pra frente só vai melhorar. Ah, elas estão super se acostumando, porque você vai ver os confessionários. Então, à vontade até demais, gente. Eu, inclusive, Pois falei é. isso, um comentário que a Gabi tava, desbloqueei até a memória da Gabi, porque o comentário da Carla para o Rodrigo e a gargalhada dela me lembrou da memorável, da inesquecível, que enquanto esse podcast existiu, eu sempre vou citar ela pelo menos uma vez por ano, Eliane. Porque a Eliane foi uma vilã muito da boa naquele ano. O público detestava, mas ela tinha muita gente que gostava dela, inclusive eu. É verdade, eu também. Tá que ela, quando foi eliminada, ela cozinhou muito mal, mas ela cozinhava bem em outros episódios. E entregava uns confessionários de puro deboche quando falava da pessoa. Então, assim, é isso que eu gostava. Se você vai criticar alguém, cozinha bem também, né? Então, porque é bom demais. E, por exemplo, a Carla tava É, criticando e a Carla tava com PIN. Então é muito bom, ela é uma cozinheira boa. Então, se ela for vilanizada, por exemplo, que eu acho que pela edição que ela anda recebendo vai ser, né? É porque o público tá detestando ela demais, a pobre da Carla. e ela tá aparecendo bastante, né? Demais. Sempre quem tá com os confessionários lá em cima. Vou fazer meu comentário aqui, que eu acho que o público. Ah, eu já falei um pouco sobre isso, que eu acho que o público está se passando um pouco, e assim, eu até comentei também com o Rich e com a Isa que é um pouco padrão do tipo de edição do MasterChef vilanizar mulheres fortes que têm opinião. Se for revisitar aí as temporadas do MasterChef, geralmente a vilã que eles tentam, né, fazer o público comprar é uma mulher. E eu acho que mais uma vez a gente tá vendo isso acontecer, a gente não tá lá, não sabe os bastidores, mas de tudo que a gente viu até agora, não tem nada que a Carla tenha feito que para mim, justifique essa toda essa questão aí na internet de estarem colocando ela como essa pessoa. Então, assim, é isso, né? Eu acho que
hashtag militei aqui, mas infelizmente a gente sabe que isso acontece e aparentemente vai continuar acontecendo. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. A gente falou que a Carla anda falando bastante, e vamos agora passar para os confessionários, né, gente? Quais participantes narraram mais o episódio, hein? A contagem é feita pelo perfil Chapolin Gremista lá no Twitter. A Andrea tá aqui, foi uma das narradoras da temporada dela. Teve muitos confessionários. Toda semana eu tava aqui falando que a Andrea tava narrando bastante e a Andrea foi semifinalista. Então, será que as pessoas que estão falando muito agora também estão na semifinal do MasterChef? Vamos descobrindo, porque ó, o top 5 de comentaristas dessa semana, eu quero frisar que tivemos umas 9 pessoas, 10 pessoas que tiveram mais de 10 confessionários. Raramente acontece isso, muita gente falou nesse episódio. É verdade. A gente teve assim, ó, Everaldo com 18, Matheus com 15, Rodrigo e Rinaldo com 14 e Maria Eduarda com 13. Em compensação, teve tanta gente com tantos confessionários, nós tivemos 2 pessoas que não tiveram nenhum confessionário, que foi a Jéssica e a Thaís. E eu acho curioso porque a Jéssica é a participante que 3 eliminados já citaram que querem ela vencendo. Exatamente. E ela é extremamente séria, concentrada, não fala bobagem, está sempre concentrada no que está fazendo. Eu gosto muito dela também. Falta só ela ganhar PIN e justificar os participantes, porque assim, os participantes falam que ela é forte, a gente acha também que ela quase não foi pra prova da eliminação, mas resta ela ter um PIN, né? Um destaque positivo, tem uma aclamação pra condizer com o nível que os participantes também acham dela, né? Porque se uma pessoa, a gente, é citada por 3 eliminados, a pessoa é boa. Então vamos lá, Jéssica, tomara que tenha reagido, porque é uma querida, a Jéssica também. Jéssica tá nesse chumbo trocado que tá acontecendo nas redes sociais entre os participantes, o público anda gostando dela, né? Por mais que ela tenha amizade com gente que o público não esteja gostando, ela sempre é um citada quando eu vejo a lista de que o povo tá torcendo, aparece a Jéssica, aí aparece outras pessoas, mas ela tá sempre ali no meio, então assim... Mas aí que tá, eu acho que ela tá um pouco blindada justamente por não aparecer tanto, tá? Porque daí acaba que o ranço não se transfere. Porque se ela tivesse aparecendo com mais confessionário e tal, talvez a gente estaria vendo a edição que escolha de personagem eles dariam para ela. Talvez justamente com alguns comentários um pouco mais ali na linha dos amigos dela, enfim. Então eu acho que às vezes, é claro que para ela se tornar uma potencial vencedora, a gente sabe que ela precisa aparecer mais, mas às vezes eles estão, de alguma maneira, blindando um pouco ela disso, assim, não sei, vozes da minha cabeça. Mas eu me parece que ela é aquela pessoa mais contida, eu acho que ela tá muito concentrada naquilo ali, ela realmente está ali por querer ganhar o MasterChef, sabe? Eu acho que, tipo, se ela é uma pessoa que mudaria de profissão, mudaria de carreira, eu enxergo isso nela, sabe? E tipo, eu tô aqui porque eu realmente quero ganhar esse programa, eu tô aqui cozinhando, eu estudo, essa é a imagem que eu tenho dela, assim como de alguns outros, assim como alguns eu não tenho essa imagem, entendeu? Sim, total. Não, e eu gosto muito da Jéssica também. E falando em gostar e de participantes, a gente chega naquele momento que, como falei, é mais um gancho. Olha, a André, quando estava na parte da temporada dela, ela e o Juan foram nossos primeiros destaques da temporada delas, né? Eles que foram o primeiro grupo, estavam lá os dois lá. Eles repostaram até um dia desses a lembrança, né? Que tava aparecendo a fotinho dos dois, como destaque também. E agora a gente vai aqui trazer esses destaques dos episódios, porque os critérios, gente, é único e exclusivo de cada um. A gente pode trazer, seja porque ganhou prova, porque perdeu prova, por comentário que fez na rede social, por penteado do cabelo que tava bonito, que é o coração da gente que manda. A gente traz porque a gente quer. E André, você como é convidada, você pode trazer 2 destaques. Então, pra você, quem foi destaque dessa semana e por quê? Positivo, a gente começa. Não, pode ser os 2 positivos, você pode trazer do jeito que quiser. Tá, então, eu acho que das gurias do positivo, eu vou na Amélia, assim, porque, sabe, eu achei, assim, que ela foi, porque eu lembro dela falar no início que ela nunca tinha feito, e se não, que ela falou que comia, mas nunca tinha feito, nunca tinha contado. Então, eu acho que ela foi pela linha de cozinha dela mesmo, assim, sabe? Então, eu adorei aquele prato dela. Tipo, o prato das gurias foi sensacional, mas foi um prato com uma ideia, assim, não é ideia que a gente diz, que eu quero dizer tipo, elas já, pelo jeito, já tinham experimentado isso em algum lugar, entendeu? Uma referência. E eu achei que muito legal, assim, o prato que a Amélia fez, que eu acho que foi realmente da cabeça dela, assim, sabe? Ela montou ali com as referências dela, então o meu destaque, eu acho, das 3, das gurias que foram bem, eu coloco ela, assim. E no negativo, eu coloco aquele menino que foi eliminado, mas com um pouco de receio, assim, porque eu acho que eles foram muito prejudicados pela questão dos ovos, assim, sabe? Eu acho que ele era um destaque negativo, assim,
não acredito que ele ia muito longe, mas eu acho que foi um pouco injustiçado a questão dos ovos, sabe? Eu queria ver se ele tivesse uma segunda oportunidade, se ele tivesse mais uma chance de fazer outro omelete, se ele acertaria, assim. Mas eu coloco ele como um destaque negativo, assim. Olha aí os dois destaques da Andrea. Gabi, pra você, quem é destaque e por quê? Hoje eu vou surpreender as pessoas, porque apesar de poderia talvez colocar o Nuri, que até é do meu time e venceu ali a segunda prova, mas eu acho que a edição apagou tanto ele nesse episódio que, sei lá, sabe, apesar dele ter conseguido vencer ali a maldição de ser aquela pessoa que fala, que sabia fazer aquilo, e geralmente essa pessoa é eliminada, né, e no fim ele acabou ganhando o PIN, mas eu quero colocar o Everaldo. Por quê? Porque não aconteceu só comigo, pelo que eu tenho visto nas redes, aconteceu com várias pessoas. Já vinha acontecendo, mas acho que principalmente nesse episódio aconteceu mais, das pessoas passarem a simpatizar um pouco mais com ele, assim. No começo, era uma pessoa que parecia um pouco over, assim, eu tinha dúvida se eu ia gostar, ou se eu ia achar ele um mala, sabe? Aquela pessoa que tava ali incomodando e tal. E nesse episódio eu consegui gostar dele, eu achei ele legal, achei ele carismático, achei que ele cozinhou bem também. Então, assim, eu acho que foi uma pessoa que conseguiu mudar um pouco a percepção do público, e aí eu coloco inclusive a minha, sobre ele. E eu acho que isso aconteceu principalmente nesse episódio, assim, já vinha acontecendo aos poucos, mas eu acho que esse episódio marcou bem essa virada, assim, eu achei o Everaldo super legal, super agradável de assistir, assim, trouxe ali alguns momentos de descontração também pro episódio, mas sem passar do tom, assim, então realmente eu gostei bastante dele nesse episódio. Não, Gabi, você falou que ia surpreender, eu fui surpreendido mesmo. Você me pegou de surpresa, porque eu tava pensando em boninhar, porque o Everaldo era a minha segunda opção aqui, porque eu tô achando assim, gente, se eu aturei Bia do Brás por 3 meses, 24 horas por dia, o que é Everaldo 2 horas por semana? Assim, eu tive que comentar um BBB 24 com a Bia do Brás, chegando até a reta final, né? É o Brasil do Brasil, é o tucupi do tucupi, ele vai dizer daqui a pouco. Mas assim, eu também tô nessa mesma pegada com a Gabi do plot do Everaldo, é porque algumas pessoas estão tirando mais a paciência nessa temporada. Não digo nomes, vou deixar no ar, porque eu também fazer que meu participante do Masterchef. Tirem suas conclusões, nem os meus tweets, né? E cheguem às conclusões de vocês. Mas, brincadeiras à parte, ele tá ficando mais palatável. Eu tô conseguindo achar graça em algumas coisas dele, né? Mas o meu destaque de verdade é o Nuri, né? Assim, gente, porque eu tô hoje aqui com o meu coração aberto, porque eu falei mais por ele do que a edição do Masterchef fez em 3 semanas. Dá um destaque pro coitado, porque ele ganhou uma prova. E eu, como falei antes, ele ganhou uma prova com aquela temática que falei. Participante do Masterchef que chega falando, eu sei fazer isso, eu consigo fazer isso, sai. Ele pegou, ganhou, né? Ele ganhou uma prova, ganhou o PIN, recebeu até um número de confessionários bons depois, no meio final. Não teve curado, mas acho que ele merece se curar, assim, porque ele parece gente boa, sendo que a gente não sabe até que ponto, porque a gente não conhece muito dele. Porque, por exemplo, ele teve 11 confessionários, se não me engano. A Jéssica teve 0, mas a Jéssica ficou mais marcante pra gente no episódio que ele. Porque todo o ar que envolve ela marca mais a gente, porque tem narrativa de participante citando ela pra ganhar, tem outras coisas acontecendo, sabe? Até virtualmente falando. E ele não, ele tá apenas como fosse existindo, e eles estão deixando levar. E eu fico triste, porque é uma pessoa que ganha PIN, tem que receber um pouco mais de destaque nos episódios. Assim como a Aline, quando ganhou o primeiro PIN dela também, não teve tanto destaque assim. Mas estão aí nossos nomes. Amélia Janta, né, se não me engano, esse é o nome que ela usa nas redes sociais também. O Matheus, o Everaldo e o Nuri. 3 destaques positivos e 1 negativo. Os participantes vão ter que ouvir para descobrir se a gente falou bem ou mal deles por aqui. Mas, muito obrigado a quem nos ouviu. Obrigado, viu, André, por sua participação. É sempre bom te receber aqui. Prazer é meu, pode contar comigo sempre. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Obrigada por tudo. E, gente, vão seguir a André nas redes sociais, estão aqui tudo na descrição. Vão lá engajar, dar like nos posts, ver os vídeos. E também as minhas redes da Gabi e da Isa do podcast também estão na descrição. Como eu falei, avalie a gente com 5 estrelas no Spotify, gente. Segue o podcast lá e manda pro mundo para comentar também. É isso. Semana que vem tem mais Masterchef. E até lá. Bora. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.